Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês para esta nova live. E hoje vamos falar aí a respeito da confiança na linguagem e da desconfiança na linguagem. Muito bom ter vocês aqui, muito bom. A Diandra já entrou, ela está viajando, mas vai acompanhar de perto aí até o 4G aguentar. Muito bom ter vocês aqui, meus caros, muito bom. Olha, vão clicando aí no coraçãozinho, que é para o Instagram não deixar a nossa live lá no limbo das lives, perdida lá atrás, né? Mas aparecer aqui na frente para todo mundo ver, tá bom? E cliquem no direct, avisem seus amigos de que nós vamos aqui falar sobre a questão da confiança e da desconfiança na linguagem. Muito bom ter vocês aqui, hein? Espero que vocês estejam bem. Olha aí, gente aqui de Paranaguá, aqui do lado. O outro começou a estudar letras. Muito bom. Ó, já passamos quase aí das 100 pessoas. Muito bom ter vocês aqui. É uma alegria, viu? Um abração de Ribeirão. Obrigado por tudo, eu que agradeço. Aracaju, Sergipe, Ceará, São Bernardo, muito bom. Belo Horizonte, grande cidade de Belo Horizonte. Mandando um beijo de João Pessoa, Paraíba, maravilha. Muito bom. Muito obrigado pelos elogios, pessoal. Muito obrigado, vocês são muito generosos. Olha aí, Paraíba, São Luís, que maravilha, hein? Poxa vida. Mauritânia, poxa, tá longe, hein? Rio de Janeiro. Olha aí, a Cleia entrou, outro do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado. Fortaleza, Santa Cruz do Capibaribe, muito bom. Portugal, grande Portugal, oh, país lindo. Até a Giza hoje está aí, olha aí. Campina Grande, Paraíba, Cuiabá, Foz do Iguaçu, São Paulo, minha ex-cidade. Muito bem, Guaranhuns, Pernambuco. Muito bom, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Angola, Luanda, que maravilha! Puxa, nada como cruzar o Atlântico, hein, para assistir a minha live, pô. Maravilha! A live vai ficar salva? Ah, e agora, hein? Será? Será que vai ficar salva? Por que vocês querem que fique salva? Para vocês não ficarem aqui assistindo comigo, né? Eu sei como vocês são. Vocês não têm coração, vocês não se importam comigo. Todo mundo quer me deixar aqui falando sozinho, não é? Hein? Não é isso? Essa é a verdade. Olha, cliquem aqui no coraçãozinho e para o Instagram entender que esta live é importante. É importante e ele joga a nossa live lá para frente. E a gente não fica esquecido. Até a dona Mimi já entrou. Muito bom, muito bem-vinda, dona Mimi. Quanto tempo que a gente não conversa, hein? Que maravilha. Muito bom. Quanta gente, hein? Muito bom. Bom, pessoal, vamos começar a conversar, né? Vamos começar a conversar sobre o assunto de hoje, que é um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo assunto de hoje, né? Quer dizer, então nós estamos aqui hoje para quê? Para mais uma live de aquecimento para o nosso grande evento, Despertar da Criação, tá? Um evento que vai ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de maio. Ou seja, o Despertar da Criação começa agora, no próximo domingo agora, tá? E se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Não perca tempo, hein? Ou como eu sempre digo, pelo amor de Jesus Cristinho.
eu acho que ninguém quer perder essas 3 aulas gratuitas, né? Então, assim, vão no link da minha bio e cliquem lá no link O Despertar da Criação para se inscrever. Por quê? Porque só quem estiver inscrito vai receber os links para as aulas e outros materiais, tá certo? Então, não percam tempo. Bom, mas assim, hoje eu quero falar com vocês, né? Quer dizer, a respeito de uma questão fundamental. Nós devemos desconfiar das palavras ou a gente deve confiar nas palavras? Né? Que caminho nós devemos seguir? Que caminho? Então vejam, desde a passagem do século XIX para o XX, né, o escritor, alguns escritores, não todos, né, alguns escritores vivem um dilema, quer dizer, eles não sabem se eles devem confiar nas palavras, né? Quer dizer, se eles podem confiar na linguagem como um meio seguro de expressão. Tá? Quer dizer, eles ficam em dúvida, eles ficam pensando, será que o meu idioma não é aí um animal traiçoeiro, um animal indomesticável, né? E a única forma de usar o meu idioma seria subverter a minha língua e criar uma nova língua que só eu e os meus amigos compreendam, né? Ou será que, na verdade, toda e qualquer expressão de ideias é impossível? Né? Bom, mas aconteceu mais do que isso. Quer dizer, durante todo o século XX, a literatura permaneceu sendo atacada por todos os lados. Né? Inclusive por teóricos que defendiam a morte da literatura, defendiam o fim da arte, né? E defendiam, inclusive, a própria morte da cultura. Tá? Mas uma das primeiras vezes em que esse dilema surgiu foi o que eu falei no meu post de hoje, lá na minha bio. Foi quando Hugo von Hofmannsthal, em 1902, escreveu a Carta de Lord Chandos, né? Na qual ele expôs a doença que criou aí um abismo entre o personagem que ele cria e a escrita. Né? Então, o Lord Chandos, nessa carta, que vocês acham uma tradução fácil na internet, inclusive com tradução do grande tradutor Érico Nogueira, meu amigo, tá? Grande poeta. Então, o Chandos, o que acontece? Ele diz nessa carta que ele perdeu a capacidade de pensar e falar com coerência sobre tudo. Tá? E ele chama esse impedimento de impugnação. E diz que essa impugnação se expandiu como uma ferrugem e carcomeu todo o seu ser. Tá? Bom, ao longo da carta ele vai se justificando com variados exemplos, tá? Achando que ele nunca consegue alcançar a definição correta do que se passa no seu interior. Né? Quer dizer, o Chandos termina a carta dizendo que no resto da sua vida ele jamais vai voltar a escrever, porque a língua em que seria possível escrever e pensar, essa língua não existe. Né? Mas seria uma língua da qual ele ainda não conhece nenhuma palavra, uma língua em que as coisas mudas conversam com ele, uma língua que ele talvez possa usar um dia, né? Depois que ele estiver morto, quando ele tiver de se justificar diante do juiz desconhecido. Tá? E que, inclusive, aquela carta era exatamente a última carta que ele estava escrevendo. Bom, mas como eu disse, quer dizer, esse ataque contra a literatura se consolidou durante o século XX. Tá? Quer dizer, basta a gente pensar, por exemplo, em Roland Barthes, né? Que dizia, por exemplo, que a literatura é essencialmente reacionária. Né? E uma infinidade de outros, que eu não vou ficar enumerando aqui, né? Que chegaram inclusive a dizer, e muitos repetem hoje em dia, que a literatura é só mais um instrumento de opressão de classe. Né? Bom, mas a verdade é que a insatisfação do artista ou dos teóricos com a linguagem só tem um jeito de exprimir essa insatisfação. E é usando a linguagem. Percebem a contradição, né?
Então, na verdade, nós estamos aqui falando de uma suposta crise da linguagem, né? Uma falsa crise, que instituiu a desconfiança em relação à linguagem. Tá? E uma falsa crise porque, apesar, né, de todas as suas dificuldades, né, o nosso Lord Chandos, por exemplo, ele escreve muito bem. Quando vocês lerem a carta, vocês vão ficar impactados. Ele consegue descrever com perfeição o seu problema, ou seja, um problema que é um falso problema, porque ele escreve muito bem. Né? Bom, e se trata de uma falsa crise por quê? Porque ainda que muitos escritores, né, quer dizer, se apeguem a ela, né, a literatura seguiu impassível, né, a sua jornada aí de continuar criando beleza até hoje. E raríssimos escritores apostaram nessa ideia de que só é possível se exprimir subvertendo a linguagem ou ficando em silêncio, ficando mudo. Né? Exatamente como aquele compositor, não sei se vocês conhecem, o John Cage. Né? O John Cage fez lá uma peça famosa, que ele chamou de peça musical, em que 3 artistas aparecem no palco e, assim, não fazem nada durante 4 minutos e meio. Tá? Então, na verdade, o John Cage substituiu a música, não pelo silêncio. Ele não provou nada com essa bobagem, mas ele substituiu a música por uma palhaçada. Né? Quer dizer, ele manipulou o seu público, fez um show, fez uma piada, né? Mas não fez música de silêncio. Né? Porque não há música, e não há poesia, e não há literatura, não existe literatura silenciosa. Né? Então, a verdade, meus caros, a verdade é que a civilização ela seria impossível, ou mesmo completamente diferente do que ela é hoje, se o homem não tivesse desenvolvido a fala e a escrita. Né? Inclusive porque elas aceleraram a comunicação, né? E prolongaram também a memória humana. Né? Bom, e criticar isso, né? Ou menosprezar esse poder e a eficiência da linguagem, né? Como esses profetas apocalípticos da desgraça e do silêncio fazem com tanta eloquência, bom, isso significa esquecer que o homem é um ser que se comunica. O homem não é um animal mudo. Né? E os homens, nós continuaremos falando e continuaremos escrevendo. Né? Nunca haverá silêncio na literatura. Isso é impossível. Né? Aliás, nem mesmo os piores ditadores conseguiram silenciar a literatura. Né? E sempre vão existir escritores, em verso ou em prosa, que vão falar como o homem fala desde a antiguidade a respeito das suas experiências, né? A respeito dos problemas que os homens e as diferentes sociedades enfrentam. Né? Ou seja, a humanidade ela sempre vai precisar de vozes e de um registro dessas vozes, escrito e impresso. Né? E esse registro, para ele, nós damos o nome de literatura. Né? E isso vai continuar acontecendo, porque a literatura não é só uma necessidade, né? Não, mas ela também tem uma carga de mistério. Né? Quer dizer, pensem um pouco, pensem comigo. Quando um escritor de ficção, de histórias, né, de qualquer tipo de história, quando ele olha para o mundo, ele percebe, antes de tudo, que o mundo está repleto de histórias. Né? E quando uma história se faz presente para ele, o que ele faz? Ele estende a mão, colhe essa história, né, e transforma essa história em algo seu. Né? Quer dizer, numa narrativa que é só dele. Né? Quer dizer, ele colhe a história, né, e espera o momento, então, de começar a contar a sua história. E ele fica lá pensando, ruminando sobre a história. Né? E ele espera, então, que o ritmo da história, que as palavras, que as ideias, que os personagens comecem a surgir. Né? E esse ato é um ato de confiança. Confiança em si mesmo,
confiança no mundo, na vida e confiança na linguagem. Quer dizer, o escritor, ele sempre pensa assim. Ele tem certeza de que o mundo vai dar para ele o que ele necessita. E que ele vai ser capaz de utilizar, né, o que o mundo lhe oferece de forma correta ou da melhor maneira possível. Tá? Agora, mas vejam, tem o seguinte, uma coisa importante. Na verdade, o escritor se prepara para esse momento. Né? Quer dizer, não fica esperando as coisas caírem do céu. Quer dizer, o escritor, ele está sempre disposto a ouvir, né, a ver, a observar, a prestar atenção e depois encontrar as palavras adequadas para o que ele quer contar. Agora, e como é que ele consegue isso? Praticando. Né? Porque a técnica nós só podemos conquistar praticando, insistindo, trabalhando todos os dias com as palavras. Né? Quer dizer, na verdade, é um trabalho de dedicação que exige até certo radicalismo. Né? Quer dizer, você se ocupa, se concentra nas suas ideias, né? Leva a sério o seu trabalho e vai modelando as suas ideias usando as palavras. Quer dizer, se você então é um artista, bom, então você está se preparando sempre para isso. Né? Você está sempre se preparando para confiar nisso. Confiar em você mesmo. Né? Confiar que o mundo está lhe oferecendo novas ideias a cada momento. Né? Confiar que há palavras que podem expressar as suas ideias, exatamente como nós, seres humanos, fazemos desde a antiguidade. Né? E é assim que a gente cria ficção. Né? Quer dizer, usando a imaginação para dar uma nova forma às nossas experiências. Né? Quer dizer, dizendo de outra maneira, nós somos os únicos animais, né? Nós somos os únicos animais que são capazes de mentir. Né? Quer dizer, nós podemos pensar e falar de coisas que não ocorreram exatamente da forma como nós percebemos. Né? Ou seja, a gente pode inventar, pode imaginar. E é por isso que nós somos os únicos animais que contam histórias. Né? Então, assim, muito longe do pessimismo doentio do Lord Chandos, né, e das teorias que existem circulando por aí, muitas ensinadas em faculdades de letras e tudo, né, que continuam defendendo a morte da literatura, né, e ao mesmo tempo enchendo livros e livros, né, com palavras para provar as suas ideias impossíveis, a imaginação continua transformando a matéria que a vida nos oferece. E veja, você pode escrever histórias realistas, baseadas em fatos imaginados, e pode escrever histórias de fantasia, né, baseadas em experiências reais que você realmente viu ou viveu. Quer dizer, tudo depende da sua imaginação e da sua confiança nas palavras, da sua confiança na linguagem. E desse processo maravilhoso que dá vida para as histórias, dessa sua confiança nas palavras, né, surge outra coisa maravilhosa. A história que você acabou de escrever, né, não é só um conjunto de pensamentos que foram verbalizados. Não é só um conjunto de palavras frias. Não é só texto. Né? Quer dizer, na sua história há muitos outros elementos. E esses elementos ligam o seu texto novamente ao mundo, à vida. Né? Quer dizer, na verdade, a tentativa de destruir a literatura, de fazer com que a gente descarte o poder das palavras, é uma dessas questões que nem merece resposta, de tão estúpida que essa questão é. Né? Aliás, essa é a principal habilidade que a gente precisa ter nesta época aqui de loucuras. Né? Não podemos dar resposta àquilo que não merece resposta, meus caros. Né? E temos que seguir criando literatura, como se esses teóricos loucos nunca tivessem existido. Por quê? Porque toda a arte da resistência contra esses absurdos, contra essas loucuras, se concentra numa única atitude: continuar confiando nas palavras.
continuar escrevendo. Tá? E eu desejo sinceramente que vocês continuem confiando nas palavras. Tá? Quer dizer, eu espero que vocês pensem como... Tem uma escritora de fantasia, agora não me lembro o nome dela, mas ela tem uma frase ótima. Ela diz assim, as crianças sabem perfeitamente que os unicórnios não são reais. Né? Mas as crianças também sabem que os livros sobre unicórnios, quando eles são bem escritos, bom, eles se tornam reais. Né? Isso é ótimo, é ótimo. Então é isso, meus caros. Olha, se inscrevam lá para o Despertar da Criação. Tá? É só ir no link da minha bio e se inscrever. Tá? E nós vamos, nessas 3 aulas, dia 8, 9 e 10 de maio, começando domingo agora, vamos preparar, né, toda a turma para o início da oficina de escrita criativa deste ano. Tá certo? Então, assim, eu espero vocês lá. Né? Vocês precisam se inscrever, né? Saiam daqui, vão lá na minha bio e se inscrevam para o Despertar da Criação. Tá certo? E olha, e para quem perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Olha aí, a Veridiana Avelino já está inscrita. Olha aí que beleza. Muito bem, Veridiana, você não falha, hein? Muito bom, Veridiana, muito bom. Olha, vão ser 3 aulas excepcionais. Aliás, quando vocês clicarem no link lá do Despertar da Criação, vocês já vão ver os temas das aulas. E vocês vão ver que são aulas profundas, são aulas muito boas, tá? Quer dizer, são aulas seríssimas. Não pensem que é só enchimento de linguiça para convencer vocês a se inscreverem na oficina. Não é nada disso. Eu dou conteúdo de qualidade, como acabei de fazer aqui. Tá? E quem acompanha o meu perfil aqui no Instagram sabe muito bem disso. Né? Aqui no YouTube, sabe que eu entrego com conteúdo bom, de alta qualidade, de verdade. Tá? Eu não fico enrolando vocês só para conseguir que vocês se inscrevam nos meus cursos. Tá? Não é esse o meu objetivo, nunca foi e nunca vai ser. Tá? Então, vão no link da minha bio, se inscrevam para o Despertar da Criação e domingo agora a gente se reencontra para uma aula maravilhosa. Tá? Maravilhosa, mas só vai assistir quem tiver inscrito. Aí vai receber o link. Tá certo? Olha, um abração, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite, viu? Durmam bem, descansem e amanhã estamos aqui de volta. Vamos em frente, tá? Pena que o Brames não está aqui para dar um abraço em vocês ou uma lambida em vocês, tá? É verdade, nós não podemos deixar ele dormir. Não podemos deixar o Brames dormir. Nossa, mas ele está virando um monstro. Não para de crescer o Brames, viu? Está ficando lindo, 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 lindo. Um abração, pessoal. Até amanhã.